Bom, em primeiro lugar, obrigado, é um prazer estar aqui. Nasci amigo de muitos anos. E ele tem razão, estava vendo aqui a volta de pessoas, eu sou a voz diferente aqui e é um prazer. Mas eu acho que é muito saudável. Acho que uma das grandes lamentos que eu tenho nos últimos tempos, com a tradição do Brasil, a gente já gravou nos últimos anos, sobretudo durante a campanha, é a dificuldade do diálogo. Se a gente diverge, a gente tem posições diferentes, eu certamente para muitos aqui, e certamente para quase todos aqui, eu vou discordar de quase tudo, mas isso não significa que o diálogo não seja possível, que ele não seja necessário. Nem tudo é política, nem tudo se resume a uma visão de mundo irreconciliável. Eu acho que a gente perdeu isso um pouco nos últimos anos, nesta campanha a gente perdeu isso, o que eu acho que é uma pena para o país, porque a gente, aquele velho debate sobre a primeira emenda americana, quando ela ganhou a versão atual, em Oliver Holmes, um dos argumentos que ele utilizou é um argumento do velho jurista americano, e ele falava que onde se defende a liberdade de expressão, que existe sempre a chance do outro estar certo e a gente estar errado. Por isso, a necessidade da liberdade de expressão e do debate. Então, feito esse longo, começamos o diálogo. Eu queria que você fizesse uma apreciação sobre o papel dos bancos públicos daqui para diante, como, analisando os últimos anos também, como fator indutor do capital privado. O Brasil, o Brasil é um país diferente de quase todos. Nós somos um país onde, com muita dificuldade de ter crédito a longo prazo, isso é uma característica do Brasil, com uma grande participação dos bancos públicos. E aí existe controvérsia entre os economistas sobre o que causa isso. Será que a existência dos bancos públicos que impede o crédito a longo prazo? Será que os bancos públicos existem para suprir o crédito a longo prazo? Mas antes de entrar neste debate, em especial, não vou fugir dele, é meu estilo, eu acho que tem um debate anterior, que a gente tem discutido muito no Brasil, posições muito firmes e dogmáticas sobre o que fazer. Eu estou propondo já há algum tempo um debate sobre como fazer. Menos você é contra ou a favor do político industrial, é contra ou a favor do BNDES, é contra ou a favor as leis de proteção à produção local, e muito mais é como fazer. E essa é uma diferença importante do Brasil, inclusive em relação, e sobretudo em relação aos países que adotaram políticas mais desenvolvimentistas com sucesso. Porque políticas desenvolvimentistas com fracasso é o que não falta na história dos países emergentes. Da Índia, Sudeste Asiático, países da África, Norte da África, Sul da África, Turquia, América Latina inteira, adotamos políticas de desenvolvimento. Muito parecidas. Regras de conteúdo local, fechamento da economia, tarifas elevadas, crédito subsidiado. Isso é a norma dos países emergentes. Infelizmente, em geral, essas políticas fracassaram. Em alguns poucos casos, elas deram certo. Hoje, nós somos diferentes dos casos que deram certo. Em particular, o caso que todo mundo... É meio a história de sucesso relevante que é a história da Coreia. Se contrapõe a todas essas demais histórias de fracasso. Uma diferença importante é a forma como a política é adotada. E aí deixa eu ressaltar algumas diferenças dessas políticas, no caso coreano, que parecem estar associadas ao seu sucesso, à controvérsia entre os economistas. Em primeiro lugar, essas políticas de proteção setorial, de concessão de créditos subsidiados, elas não implicaram significativos equilíbrios fiscais. Elas foram simultâneos ao relativo equilíbrio fiscal. A Coreia não experimentou os fortes equilíbrios fiscais e o processo de inflação elevada que o Brasil e países da América Latina enfrentaram. Então você tinha uma política fiscal consistente, compatível com a estabilidade de preços, razoável, sobretudo em comparação com os países latino-americanos do período. Você fazia as políticas tradicionais, papel do Estado, educação de qualidade e saúde de qualidade, para dar uma dimensão.
A Coreia era cerca de um terço a metade do Brasil em renda per capita em 60. A Coreia era cerca de 6% da renda per capita americana, o Brasil era 15%. A Coreia nos anos 80 é igual ao Brasil. A Coreia hoje é 2 vezes o Brasil. A Coreia educou toda a sua população nesse período. Ela gastou recursos públicos com educação, com eficácia. Ela educou toda a sociedade. A Coreia hoje tem as educações de maior qualidade dos países emergentes. Ela promoveu políticas setoriais, usou recursos públicos para apoiar essa economia, sem desequilíbrios fiscais e com um Estado que hoje é menor que o brasileiro. Então, o Brasil gastou mais do que a Coreia, de forma desequilibrada, fez menos política social. Essas são duas diferenças importantes. O Brasil gastou mais, teve piores resultados na política social, gastou muito mais na política industrial e teve piores resultados na política industrial. Então não é uma questão de recursos. Entrando na política industrial e de proteção local. No caso da Coreia, uma característica importante da política, ela foi concentrada nos setores exportadores, que tinham que enfrentar a competição externa e contra metas de desempenho, contra metas de resultados. E prazo para a política terminar. Tem um velho adágio entre economistas que estudam desenvolvimento, que políticas de proteção são muito fáceis de serem concedidas, são muito difíceis de serem retiradas, sobretudo quando fracassam. Porque o setor fica dependente, aquele setor só sobrevive porque a sociedade fica mais pobre, transferindo recursos para aquele setor. Mas na hora que você retira o benefício, ele desaparece, ele não consegue sobreviver. Você fica refém do grupo de interesse. Não tem exemplo melhor no Brasil recente do que a Zona Franca de Manaus. Era uma política com prazo para acabar, abriram estradas, levaram gente, levaram máquinas, levaram capital, recursos que podiam estar produzindo no agronegócio, podiam estar na indústria de São Paulo, podiam estar nos serviços do Rio de Janeiro. Levamos todos esses recursos para o meio da floresta amazônica, achando que em 30 anos ela seria autossuficiente e competitiva. Deu errado, prorrogaram por mais 30. Deu errado, prorrogaram por mais 50. A Zona Franca custa uma Bolsa Família por ano. 26 bilhões de reais em uma coisa. Cada emprego criado na Zona Franca custa 180 mil reais ano. O trabalhador da Zona Franca não ganha 180 mil reais ano. Então a gente é um país mais forte, não tem jeito. Como é que se desfaz aquela política? Eu não conheço nenhuma maneira de fazer. Então, entrando na questão dos bancos públicos. A questão da forma, para mim, é mais importante. Então, se o objetivo é conceder crédito a longo prazo, criar estímulo da produção local, tirar dinheiro de outras áreas da sociedade, seja através de impostos, seja através da oneração dos demais setores da economia, para transferir para os setores escolhidos, que vão ser privilegiados, protegidos, acho que toda política devia seguir um bom exemplo. Primeiro, ter um protocolo de intenções. Quanto que eu vou retirar da sociedade de forma transparente e para quem que eu vou conceder esses recursos? Nós vamos gastar 15 bilhões de reais concedendo recursos para os setores A, B e C. Me dá uma justificativa para isso. Nós acreditamos que esse setor hoje ele não é competitivo, ele é menos produtivo que setores de outros países, mas tem oportunidade de desenvolvimento tecnológico, o Brasil pode ter benefícios, faz a exposição de motivos, e diz, olha, então, se a política for bem sucedida, ela se tornará desnecessária daqui a algum tempo. Se ela é bem sucedida, o setor se tornou competitivo. Ela tem que ser temporária. Toda política de proteção setorial, ela, pela sua natureza, ela deve ser temporária. Se ela não é temporária, ela não é de proteção, não é industrial. Fixa um prazo para essa política e uma regra de decaimento. E os dados dos resultados da aplicação de recursos que estão na sociedade devem ser transparentes, devem estar abertos. Por exemplo, os dados de crédito do BNDES deveriam estar abertos. A lei de sigilo bancário não deveria ser aplicada à concessão de benefícios com recursos públicos. Quem recebe, quanto recebe, os dados abertos, pesquisadores do IPEA, da UFRJ, de Campinas, do INSPER, da GV, podem ir lá, analisar os dados, fazer testes de hipótese, ver o que funcionou, o que não funcionou, como a gente faz com a medicina, como a gente faz com o resto das ciências.
Toda política pública deveria estar aberta ao escrutínio do debate público. Então, eu não quero debater se tem que fazer ou não. Eu sou cético sobre as políticas. Eu acho que, em geral, elas têm levado errado, tá certo? Mas conheço casos de sucesso. E não sou dogmático aqui. Acho que elas deveriam ser menores, pelo que eu vejo, do que elas são no Brasil. Aí, podemos discutir. Agora é uma questão de grau. Todo mundo faz algum tipo de política industrial. Todo mundo faz algum tipo de prevenção. A política do Obama custou 400 bilhões de dólares. A política no Brasil foi de 400 bilhões de reais. Então, a diferença de vários zeros de magnitude. Tudo bem. Tudo bem. Mas, o mais importante, a meu ver, é a forma do debate. Metas de desempenho, protocolo de intenções, quantidade de recursos, quem recebe, avaliação de resultado, não apenas pelo setor público, também pelo setor privado. E aí a sociedade, pelas vias democráticas, pelos processos democráticos, pela deliberação democrática, pode falar, olha, essa política foi muito bem cedida, vamos expandi-la, e nesse caso não funcionou, vamos aprender com a experiência, vamos reformular. Né? O que não pode é você fazer uma política que não tem avaliação de resultado. Vou dar um exemplo entre vários da história brasileira, no caso da indústria de informática. A gente fez aquela lei de informática nos anos 80, condenou o Brasil atrás, prejudicou enormemente o setor produtivo. Por quê? Todo mundo tinha que comprar um computador de pior qualidade, mais caro. O Brasil ficou defasado nas tecnologias, pela proteção da indústria de informática, que prejudicou o resto da sociedade, o resto do produtivo. E aquela política sobreviveu durante anos. Então a gente não sabe o resultado, o desconhecimento do resultado permite a sobrevivência das mais políticas. Todas as políticas que simplesmente são boas de intenção e fracassam. Política dá errado. Se a gente não tem instrumentos de avaliação, de controle de resultado, a gente não sabe o que deu certo ou errado. É como condenar uma criança a tomar um remédio ineficaz, um remédio com efeito colateral. A gente tem que avaliar o resultado das políticas. Então, portanto, eu vou propor muito mais de debate sobre a forma do que sobre o que fazer. Desculpa, aqui tanto tempo. Não. Eu concordo plenamente. Aí, esse é um dos pontos centrais. Se você for pegar, aí que entra outro aspecto, essa questão da governança das políticas públicas aqui, a maneira como elas são atropeladas aí. Vamos pegar essa questão da abertura gradativa da economia. Em 87, 88, um grupo de técnicos aí da BNDES, Petrobras, Eletrobras, liderados pelo Júlio Mourão, percebeu que o Brasil tinha completado o ciclo de industrialização